Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, dia 17/5/2021, e a nossa aula será de língua portuguesa, ok? Então, usaremos o caderno e a apostila Aprende Brasil. Então, peguem o material e vamos para a nossa aula. Então, primeiramente, peguem o caderno e escrevam lá, com letra bem bonita. Escola Municipal Odila Galilista, Macatuba, 17/5/2021. Sou. Escreva seu nome, sobrenome com letra maiúscula. Rotina do dia. Faremos a oração. Depois usaremos o livro Aprende Brasil em língua portuguesa, das páginas 15 a 18. Vocês também terão à disposição uma leitura de leite. E hoje ainda vocês têm aula de inglês, não deixe de realizar as atividades de inglês. Trabalharemos também com vocês essa semana um assunto muito importante. Então, no grupo terá à disposição leituras e vídeos para vocês assistirem e lerem com a família de vocês, com o pai, com a mãe ou com o responsável, ok? Combinado? Não deixem de fazer essas leituras e assistir aos vídeos, é um assunto muito importante. Então, vamos para a nossa oração? Senhor, eu sou estudante, por sinal inteligente. Prova isto é o fato de eu estar aqui, conversando com você. Obrigada pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas, como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu jogo preferido, os meus passeios e também alguns programas de TV. Eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso lhe peço, Senhor, ajuda-me a ser um bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo a cada dia para recomeçar. Abençoe a mim, a minha turma e a minha professora, as minhas professoras. Amém. Continuando, então lembrem de dar o ok lá no grupo, que é a presença de vocês na aula, e, se possível, pelo menos 2 vezes na semana, enviar as fotos das atividades. E não deixem de fazer a correção que nós enviamos todos os dias. Lembrando que nós ainda estamos na pandemia, os casos de coronavírus estão aumentando novamente, então vamos nos cuidar, lavando as mãos com água e sabão e usando o álcool gel, cobrindo o nariz e a boca ao espirrar e tossir, evitando aglomerações, mantendo a casa bem ventilada e não compartilhando objetos pessoais. E principalmente o uso correto da máscara. A máscara precisa cobrir o nariz e a boca. Bom, então vamos lá. Primeiro nós vamos relembrar um assunto que vocês já veem, nós já trabalhamos com vocês desde o 3º ano, tá? Mas nós vamos só relembrar agora. Então, verbo. O que é o verbo? O verbo é uma palavra que indica ação, por exemplo, andar, falar, correr, um estado, estar, ser, sentir, ou um fenômeno da natureza, chover, nevar, granizar, tá? Então, o verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa. Depois, mais pra frente, nas atividades de hoje, nós vamos ver quais são essas pessoas. Número, se é no plural, se é no singular. E tempo, se é no passado, no presente ou no futuro. O verbo é sempre o núcleo e recebe um complemento. Então, o verbo, o que ele exprime? O estado, estar, ser, sentir. Ou uma ação. Ver, comer, caminhar, trabalhar, sorrir. Fenômeno da natureza. Chover, nevar, granizar, trovejar. E no estado e na ação, existem muitos outros, né? O verbo é a palavra principal do grupo verbal de uma frase, tá? Então, vamos lá. Agora, antes de começar essas atividades de hoje, a professora deixou à disposição lá no grupo um vídeo que vai falar, né, sobre o sujeito. Então, eu gostaria que vocês parassem o vídeo um pouquinho agora e assistissem. Não deu para colocar aqui dentro da aula. Esse computador não tem suporte para dentro do PowerPoint. Então, preciso que vocês parem agora e vai assistir o primeiro vídeo, que é falando sobre o sujeito, tá? E depois retoma a aula, ok? Combinado? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a concordância verbal. O que seria isso, não? Vocês já viram também isso no bimestre passado.
Tá? Hoje nós vamos trabalhar algumas outras coisas com ele, sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Releia o trecho a seguir, observando as palavras sublinhadas. Então, vocês têm aqui algumas palavras sublinhadas. Olha, o que é sublinhar? É passar um traço embaixo, né? Releia o trecho a seguir, observando as palavras sublinhadas. Corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira. Criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Ainda falando lá do texto, né? Da mangueira. Então, olha só. Complete cada frase com uma das palavras abaixo. Então, aqui vocês têm algumas palavras que vocês vão completar essas frases aqui. Só que tem que combinar, né? Então, tem o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, olha a primeira frase. Corri como foguete para chamar a turma. E aí, qual dessas palavras vai combinar com essa frase? Eu posso colocar ela corri como um foguete para chamar a turma? Posso? Será? Qual que fica melhor aqui, então? O eu, né? Eu corri. Lembrando que início de frase tem letra maiúscula. Então, eu corri, né? Agora, a próxima. Fomos para debaixo da mangueira. Qual dessas palavras combina mais com o fomos? Posso combinar eles fomos? Não, né? O que mais combina aí é o nós. Lembrando que nós tem sempre. Nós fomos para debaixo da mangueira. A próxima. Criamos grito de guerra e tudo, só para salvar a árvore. Quem criou o grito de guerra? Ela criou o grito de guerra? Ela criamos grito de guerra? Eu criamos grito de guerra? Ah, não combina, né, gente? Então, o que vai combinar aqui novamente? O nós. Olha o nós aí de novo. Nós criamos gritos de guerra e tudo, só para salvar a árvore. Outra. Improvisamos cartazes e agora, improvisamos. O que vai combinar? Eles improvisamos? Não, né? Olha o nós aí de novo. Nós improvisamos. Tem aí. Nós improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Eles fizemos? Combina. Não, é o nós de novo. Agora não tem letra maiúscula. Nós fizemos o maior auê. Combinado? Agora, olha só, vamos completar essa próxima resposta. Porque nós não estamos juntos e não podemos responder juntos, infelizmente. O que você observou nas frases para conseguir completá-las? Converse com os colegas e o professor e registre a conclusão a que chegaram. Não dá, né, gente? Então, o que foi necessário para completar essa frase? Foi necessário observar os verbos, né? Então, vamos responder? Vou pegar aqui de novo. Vamos lá. Para completar as frases, foi necessário observar os verbos, né? Tudo dentro da frase tem que combinar, né? Então, para completar as frases, foi necessário observar os verbos, ok?
Então, a próxima atividade agora, que nós vamos reescrever. Olha só. Reescreva as frases a seguir, substituindo a palavra em destaque pela que consta entre parênteses e faça as alterações necessárias. Olha só, então tem aqui. Entre parênteses, deixa eu só fechar aqui. Então, pessoal, para um pouquinho o vídeo agora, realiza as atividades e depois retoma o vídeo, ok? Eu vou limpar todos os desenhos agora para poder fazer as outras. Olha só. Entre parênteses, nessa primeira frase, eu tenho o ele. Então, eu corri como foguete para chamar a turma. Agora eu preciso trocar pelo ele. Será que esse verbo, o corri, vai poder ficar da mesma forma? Eu corri. Agora, ele corri? Pode ser? Está combinando? Não, né? O que eu vou ter que mudar aí? O verbo. Então, como que vai ficar? O que nós fazemos? Como que nós podemos mudar? O que nós podemos mudar? Temos que colocar o ele. Tá. Agora, o corri. Como que pode ficar? Correu? Sim. Ele correu como foguete para chamar a turma. Olha o auê todo que ele fez, né, gente? E no fim, não era nada daquilo, né? Ela não pretendia cortar a árvore, coisa nenhuma. Então, completem aí a primeira. Eu cliquei antes e caí. E agora não dá mais. Ele correu como foguete para chamar a turma. Então, eu corri. Como eu tenho que trocar pelo ele, eu tenho que mudar o verbo. Então, como ficará? Ele correu como foguete para chamar a turma. Ok? Então, a próxima agora. Vamos ver como que fica. Nós fomos para debaixo da mangueira. Agora nós vamos ter que trocar o nós por elas. E como que vai ficar? Como que vai ficar essa frase? Elas fomos? Não dá, né? Não combina. Como que nós podemos trocar esse fomos? Como que pode ficar? Elas foram. Elas foram para debaixo da mangueira. Então, nós trocamos o nós por elas, né? E aí tivemos que mudar o verbo. De fomos foi para foram, né? Então, elas foram para debaixo da mangueira, ok? Então, pausem o vídeo, realizem e depois retomem. A próxima agora. Nós criamos gritos de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Agora, nós temos que usar o eu. Então, eu criamos? Pode? Vai ficar, combina? Eu criamos? Não, não combina. Então, nós vamos ter que trocar esse verbo também, né? Fazer a concordância verbal. Então, como vai ficar essa frase ser? Eu, o quê? Eu criei. Trocamos o criamos por criei. Eu criei grito de guerra e tudo, vírgula. Um espacinho. E tudo. Só para tentar salvar a árvore. Nossa, gente, peraí.
árvore. Ponto final. Então, eu criei grito de guerra e tudo só para tentar salvar a árvore. E, finalmente, a última, né? Nós vamos trocar o nós por eles. Então, pausem. Então, aqui na última, nós vamos trocar o nós por eles. Então, nós improvisamos. Eles improvisamos, combina. Combina. Então, o improvisamos, nós podemos trocar pelo quê? Por qual verbo? Improvisaram. Então, como fica? Eles improvisaram cartazes e eles fizeram, trocamos o nós novamente por eles, o maior AUE. AUE tem acento, ok? Eles improvisaram cartazes e eles fizeram o maior AUE, ok? Então, pausem o vídeo, realizem a atividade e depois retomem. Combinado? Vamos lá. Olha só. Agora, que alterações foram feitas nas frases após a mudança da palavra em destaque? Converse com os colegas e o professor e registre a conclusão que chegaram. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos adequar o verbo, né? Foi necessário adequar o verbo. Nós tivemos que mudar o verbo para combinar, para a frase ficar correta, né? Então, foi preciso adequar o verbo, certo? Bom, e para finalizar esse assunto de concordância verbal, nós vamos ver hoje o sujeito desinencial ou sujeito oculto, tá? E sobre isso também tem um outro vídeo lá no grupo. Embaixo da aula ficarão 2 vídeos. O do sujeito, que é o sujeito, e também o que é o sujeito desinencial, ok? Assistam para entender mais sobre esse assunto. Então, quando o sujeito não está escrito na frase, mas pode ser identificado pela terminação verbal, esse sujeito é chamado de desinencial, ou sujeito oculto, ou implícito, tá? Mas, para vocês entenderem mais sobre isso, tem o vídeo lá no grupo. Acompanhe. Vamos lá, para a próxima página agora. Deixa eu limpar tudo. E vamos. Seguindo. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre notícia. O que é uma notícia? Vamos lá? Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Combinado? Leia silenciosamente o texto. Depois, leia em voz alta com os colegas. Então, façam isso. Primeiro, faça a leitura silenciosa. Depois, em voz alta. Treine a leitura. Pessoal, cada texto tem que se ler no mínimo 3 vezes, tá? Para entender e também para treinar a leitura, para tirar todas as informações necessárias do texto, certo? Então, vamos lá. Após vocês fazerem a leitura, retomem o vídeo e acompanhem com a leitura com a professora. Prefeitura de Viamão derruba 17 árvores em praça da cidade e revolta moradores. Então, conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Os moradores do bairro Santa Isabel, em Viamão, acordaram assustados na terça-feira passada. O barulho de caminhões, motosserras e retroescavadeiras gerou um alvoroço na praça
que leva o mesmo nome do bairro e fica na região central da comunidade. Segundo a prefeitura, 17 árvores foram cortadas e outras 6 podadas. Entre os vegetais retirados pela administração pública estavam espécies como borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, plátano e timbaúva, esta última espécie nativa. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. Então, de onde foi retirada essa notícia? Essa notícia é de quem, na verdade? É do Alberi Neto, né? Então, Prefeitura de Viamão derruba 17 árvores na Praça Santa Isabel. E, tá aí, e ela está disponível nesse endereço eletrônico. E o acesso foi feito no dia 7 de novembro de 2018. Então, agora nós vamos responder algumas questões. Vocês vão responder, né? Algumas questões sobre essa notícia. Combinado? Lembrando, resposta começa com letra maiúscula. Então, sobre o texto lido, responda as questões a seguir. A. Ela representa fatos reais ou imaginários? É uma notícia. Isso realmente aconteceu. Então, são fatos reais ou imaginários? O que está sendo noticiado? Está falando sobre o que ali? A derrubada das árvores, né? Na verdade, a derrubada de 17 árvores. Onde o fato ocorreu? Leia o texto novamente e responda. D. O que a derrubada das árvores causou nos moradores? Os moradores ficaram felizes com a derrubada dessas árvores? Ou queriam uma explicação? Então, prestem atenção. Se precisar, retoma a leitura do texto e responda. Lembrando que resposta começa com letra maiúscula. Vamos para a próxima página. Não esqueça de colocar data em todas as páginas. Atividade 3. Complete as frases que fazem referência ao texto, escolhendo uma das palavras entre parênteses. Então, tem algumas palavras entre parênteses aí, ó. Na A tem reportagem, artigo informativo ou notícia. Então, vamos lá. A. O texto lido pertence ao gênero. É uma reportagem, um artigo informativo ou uma notícia? Presta atenção. B. O texto foi publicado em mídia impressa, num jornal, numa revista, ou numa mídia digital, na internet? Respondam aí. C. O objetivo do texto é divertir? É uma história em quadrinhos que diverte? Informar? Ou explicar? Presta atenção. Atividade 4. Vamos lá, vamos reler esse trecho. Os moradores do bairro Santa Isabel, em Viamão, acordaram assustados na terça-feira passada. O barulho de caminhões, motosserras, retroescavadeiras gerou um alvoroço na praça que leva o mesmo nome do bairro e fica na região central da comunidade. Então, sublinhe neste trecho a data em que ocorreu. Quando que ocorreu, gente? Tá aqui, ó, na terça-feira passada. Então, vai destacar, sublinhar, certo? B. O que estava acontecendo na praça, que fez com que os moradores do bairro acordassem assustados? O que havia lá na praça? Né? Fala que havia o quê? Qual o nome da praça onde o fato ocorreu? Quem não se lembra, faz o quê? Retoma a leitura do texto. E agora, para finalizar, a atividade 5, releia este outro trecho. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria público-privada para revitalizar o espaço da Praça Santa Isabel. A. Grife o motivo por que as árvores foram derrubadas. Lá no texto fala, né? Para revitalizar a Praça Santa Isabel. Então, seriam plantadas outras árvores mais apropriadas àquele espaço. Pinte o sinal gráfico, as aspas.
Vai lá no texto e pinta as aspas. Aliás, não é no texto, é aqui nesse trecho. E quem explicou o motivo da derrubada das árvores? Quem foi que explicou? Vamos lá. Lá no texto fala. Aqui no trecho também fala. Bom, continuando. Página 18, coloque a data na página. O que significa parceria público-privada? Converse com o professor e os colegas sobre isso. E aí? Será que seria uma junção do poder público e de pessoas que são contratadas, o privado? Conversem aí com o pessoal da casa de vocês e, se precisar, pesquise, ok? E revitalizar é o mesmo que? Revitalizar é o mesmo que renovar, reconstruir, reformar ou recuperar? Se precisar, consulte o dicionário também. 6. Leia o trecho a seguir e faça as atividades. Segundo a própria prefeitura, 17 árvores foram cortadas e outras 6 podadas. Entre os vegetais retirados pela administração pública estavam espécies como borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, plátano e timbaúva. Essa última, uma espécie nativa. Circule as espécies citadas e pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos em uma oração. Depois, copie o nome das árvores. Bom, então o que vocês vão fazer aqui? Olha a coisa. Primeiro, pintar o sinal de pontuação. Primeiro, circular as espécies das árvores. Então, vocês vão procurar tudo que são espécies das árvores e circular. Então, aqui, ó. Borracheira, cinamomo, figueira de vaso, ipê amarelo, ligustro, plátano e timbaúva. Depois, pintar o sinal de pontuação que tem a função de separar. O que está separando aqui? Borracheira de cinamomo. A vírgula. Então, vai pintar a vírgula. O que está separando aqui? A vírgula. Pinte todas. E depois copiar o nome das árvores, né? B. Qual dessas espécies era nativa? Responda aí. C. E o que é nativa? Falamos tanto em nativa, né? Mas o que é isso? É natural daquele lugar? Ou não nasceu naquele lugar? O que é nativa? Responda aí, de acordo com seus conhecimentos, e depois faça a correção. D. Com os colegas, faça uma pesquisa sobre essas árvores. Para isso, guarde as orientações do professor. Então, eu gostaria, nessa atividade, que vocês pegassem uma dessas árvores e fizessem a pesquisa sobre ela. E depois apresenta para nós. Você pode ler o que você pesquisou, ou você pode digitar, escrever, enviar, tá bom? Mas pesquise sobre uma delas. Combinado? Então, vamos lá. Bom, pessoal, por hoje é só. Finalizamos a aula. Então, tem 2 vídeos lá, explicando melhor o que é o sujeito e que é o sujeito desinencial, tá? Vai ficar bem mais claro para vocês. Então, tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. E qualquer dúvida, pode nos chamar. Lembrando que o quarto B, agora, se precisar de alguma coisa, chama a dona Edilene. Combinado? Então, vamos lá.